E como que vocês entraram em contato com a PBE? Porque escutar vocês falando e pensar vocês também não formados há tanto tempo, é aquela coisa, tá, como é que esses guris, como é que esses caras entraram em contato com a PBE? Porque eu acho que isso é muito interessante. Porque eu quero ouvir como é que foi esse caminho para vocês e depois eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre faculdade e como é isso. Porque eu entrei em contato, acho que de uma forma muito parecida com vocês, mas eu quero ouvir, tô curioso. Fala, Bernardo. Tu vai primeiro, por favor. Eu Eu tô primeiro. muito ansioso. Você tá pra muito resposta. curioso. Eu tô muito ansioso. Pessoal, eu já falei isso no outro podcast, mas o Off Podcast, ele é muito interessante. Sim. E daí a gente ganha uns spoilers que a gente não ouviu ele por inteiro. E daí a gente fica curioso. Tinha que ter gravado. Não, teve um momento do pré que. Nossa, dava um bom vídeo. Dava um bom corte. Dava um bom. Olha só. Até um sketch de algum programa de comédia, né? Mas enfim. Vamos lá. Meu contato com o PBE. Eu comecei primeiro a entender metodologia de pesquisa, metodologia de estudo, e nem foi por pesquisa, por querer fazer pesquisa. Foi a parte clínica, realmente. Lá no início da graduação, em 2017, eu obviamente tinha entrado na nutrição naquele ano, 2017, comecei a estudar ciclo básico, as disciplinas todas e tal, vamos ler livro, memorizar as coisas e tirar nota 10. Esse era meu objetivo, era, sabe, o que eu valorizava na época. E tudo bem, isso é bem justo, assim, eu acho que eu sugiro que todo mundo que esteja na graduação tente fazer o melhor, mas era isso, assim, memorizar coisas e pronto, aprender. E aí, depois de um tempo, eu fui tendo contato com mais pessoas falando sobre nutrição na internet, e eu já tinha contato com o pessoal que falava sobre fitness, metabolismo, etc., de treinamento, já antes de entrar na faculdade, tanto que me levou para nutrição foi isso. E, eventualmente, eu entrei num grupo de um cara que eu já conhecia, que eu não sabia que ele tinha um grupo no Facebook, mas eu descobri por alguma razão, nem sei como, que ele tinha um grupo no Facebook chamado Body Recomposition, e aí ele tinha lá, 18 mil pessoas naquele grupo, era muita gente, e dentro desse bolo todo de gente, tinha uns caras muito bons, tinha alguns pesquisadores, o Alan Aragon, o Brad Schoenfeld, que é um dos pesquisadores mais famosinhos, assim, de treinamento físico, muito famoso, e tava lá, essa galera participava ativamente das discussões no grupo no Facebook. Muito doido, cara, e eu ficava, caraca, eu sou muito privilegiado, eu e 18 mil pessoas que entram só pedindo pra entrar no perfil, no grupo. E aí, beleza, discutia-se muito sobre nutrição, sobre metabolismo e tal, treinamento físico, tinha muita gente postando videozinho, mas eventualmente apareciam os artigos científicos. Então era um grupo que o pessoal estudava artigo também, né, discutia ciência e tal. Vira e mexe aparecia alguma coisa, o pessoal dava uns likes, comentava alguma coisa, mas ficava por aí, era muito superficial. Só que, às vezes, aparecia, por alguma razão, algum artigo que, gerava muita controvérsia. Sei lá, apareceu um artigo novo que fala que TCC não presta pra nada. A verdade foi revelada. E aí, todo mundo vai cair em cima colorado. E debater. Aí vai ter a gangue. O clickbait do artigo tava incrível. Tava. Mandou bem. Já estamos bem. Esse é o corte, viu? Esse é o corte. Aí vai ter uma gangue, eu não vou falar do qual é a gangue, e a outra gangue, debatendo, né? O que tá certo, o que tá errado aqui. Aí não, esse artigo é bom por causa disso, esse artigo é ruim por causa disso. E, cara, isso acontecia às vezes lá dentro, e a primeira vez que aconteceu, eu lembro que foi no artigo que tava comparando lá se 3 ou 5 séries de treinamento era mais adequado, fazia diferença ou não, o volume não faz diferença. E aí, enfim, teve todo um debate lá dentro sobre aquele artigo específico, os caras falando da estatística, os caras falando do desenho do estudo, os caras falando sobre método de aferição que poderia ter viés porque era um ultrassom e o cara não tava cegado. E aí eu, caraca, o que é isso? Muita informação. Eu não entendo nada do que tá acontecendo aqui. Eu só sei que eu sou muito burro e que eu quero não ser burro. Porque, pelo menos eu tava me sentindo muito burro. E aí, eu fiquei com essa vontade, sabe, de aprender e ao mesmo tempo saber que eu tava totalmente ignorante ali nessa discussão. Aí eu fui atrás de entender, tá, o que é estatística, o que é método de estudo. Eu fui me aventurando pelo Wikipedia, pelo YouTube, catei algum artigo de metodologia, fui virando a internet para entender sobre método. E isso foi em 2018. O meu 2018, assim, foi basicamente só estudando sozinho metodologia científica, epidemiologia. Eu não sabia com quem estudar nem como, eu só estava aprendendo sozinho na internet. E foi bem legal, aí eu conheci alguns livros interessantes e tal. E depois eu, enfim, comecei a ter contato de fato com o MBE, com Medicina Baseada em Evidências, porque eventualmente procurando na internet sobre essas explicações de métodos estatísticos e explicações de estudos científicos, eu encontrei o Luiz Correia, que fala sobre Medicina Baseada em Evidências, foi o pioneiro meio que de MBE aqui no Brasil,
e é cardiologista, e junto com ele eu conheci outro cara, que é lá de fora, um oncohemato, que é o Vinay Prasad, que é, acho que dos gringos, acho que é o cara que eu mais admiro, mais respeito, assim, pensando em pessoas que se comunicam e falam para o público, sabe, sobre evidência científica, explica, ensina, tem uma visão crítica muito boa. E aí, assim, meu contato principal, primeiro com o MBE, foi basicamente isso, foi tentando entender metodologia de pesquisa, porque eu não sabia se os artigos de fato estavam falando a verdade ou estavam mentindo, e eu não queria depender de alguém para me dizer se era confiável ou não, porque eu sei que nem os especialistas que entendem, teoricamente, do assunto, pelo menos aqueles caras ali que estavam discutindo pareciam entender, eles chegavam num consenso. Tipo, tinha uma galera argumentando contra e outra a favor. E eu nem sei se, na verdade, tinha alguém que estava certo naquela discussão até hoje, porque eu não sei se eles realmente entendem do que estão falando, ou se eles estavam defendendo uma posição por causa do resultado do trabalho. Tipo, se metade estava gostando do artigo e defendendo porque disse que não tem diferença entre o número de séries, e a outra metade estava criticando porque eles querem ver diferença, sim. Até hoje eu não sei. Eu tenho que voltar no artigo pra ver se eu sei Agora tu interpretar responde. Essa é uma baita ideia, né? Essa é a minha. verdade. Meu objetivo de vida foi. Eu não posso, né? Porque eu tenho. Se eu ler o artigo, eu vou acabar com a minha jornada. Não, eu treinei pra isso, pra esse momento. É o final, né? É o final boss. Exato. Místico. Mas foi basicamente por aí. E aí depois eu meio que. Aí conhecendo o Luiz Correia e o Vinay Prasad, eu falei, tá, tipo, isso abriu o mundo de MBE. Aí eu entendi de fato quem era o Gordon Guide, quem era o David Sackett, quem eram outras figuras, tipo, incríveis, assim, dentro da área. Fui lendo os livros específicos disso, artigos específicos disso, entendendo mais de epidemiologia, clínica, entendendo mais de, sabe, como é que é o processo de tomar uma decisão no mundo real, baseado em evidências de verdade. Aí realmente foi onde eu me aprofundei. Eu passei 2019, 2020, 2021 só estudando isso, basicamente. Tipo, eu parei de nutrição. Nutrição era, tipo, só estudar o mínimo pra passar. E meu tempo foi dedicado só pra estudar pra essa área, ensinar e aprender, escrever coisas no Instagram. Então. E aí foi basicamente essa a trajetória, assim, resumida. Acho que eu me delonguei muito. Não, mas eu acho que é uma trajetória muito legal que ela. E eu quero ver o Bernardo porque eu acho que muitas pessoas entram de meios diferentes e eu acho que hoje em dia a rede social, querendo ou não, facilita um pouco esse acesso, mas, de novo, não tem, eu acho que tem muitos caminhos diferentes e não tem um caminho certo. Com certeza. Eu acho que essa talvez seja uma das mensagens pra gente levar disso, né? E pra qualquer coisa que a gente vai querer estudar. O importante é estudar. Exato. Estudem. Estudem que vocês vão chegar num lugar bom. Com certeza. Tá, peraí. 2017, então. É. Tu conheceu a PBE, basicamente. Como Tá. pro finalzinho. Atenção a todos. Eu conheci PBE antes de Igor Eckert. Esse é o teu corte. Exatamente. Eu vou sair daí, eu vou sair daqui muito mais confiante depois dela. E também foi num grupo de Facebook, o que é bizarro. Essa parte é bizarra, assim. Vamos lá. Facebook cria mentes. Exatamente. Nossa, bizarro. Tipo, assim Agora como eu tô o me Igor. sentindo deslocado. A gente cria um grupo no Facebook. Sobre o PBE. Facebook ainda. Não, nem. Faz uns 2 anos que eu entro lá. Mas vamos lá. Assim como o Igor, eu tinha uma perspectiva de. Eu comecei a treinar com, sabe, 16 anos, assim. E aí eu consumia evidências de exercício físico, assim. Isso aqui sem noção nenhuma, assim. E aí, eventualmente, dentro desse mar, assim, eu achei 2 médicos que tinham uma empresa, basicamente, chamava Barbell Medicine, que era o Austin Baraki e o Jordan Feinbaum. E aí, eles começaram essa empresa em 2012 e, basicamente, a ideia era de fazer conteúdo de PBE focado em atletas de força, assim. Aí eu comecei a treinar... Não comecei a treinar força, mas comecei a entender sobre treinamento de força nessa época. Mas eles são médicos que têm um foco muito clínico, assim. Um deles trabalha no hospital até hoje, assim. E aí, eles tinham um grupo do Facebook, do Barbell Medicine, que nele eles falavam muito do fórum do Barbell Medicine, que era um fórum estilo fórumzão, assim. Tipo, sabe aqueles fóruns? Reddit, assim. Não, é mais antigo ainda. Tipo aqueles fóruns de 2010. Bulletin, assim. eu acho que eles usavam aquela interface. Eu nem sei explicar, mas é uma coisa feia, assim. Sim. E aí, lá no fórum do Barbell Medicine, eles debatiam muito assuntos da cardiologia, assim. Naquela época, se eu não me engano, a empresa surgiu em 2012, mas eu só conheci eles em 2014. E em 2014 estava saindo muitos papers
hipótese da gordura saturada para a doença cardíaca. Tinha um embate, ainda tem, teoricamente, da hipótese do açúcar para doença cardíaca, LDL, coisa nesse sentido, e da gordura saturada. E aí, no fórum, eles debatiam muito com os usuários, assim, sobre, né, que na realidade a gordura saturada é um desfecho que leva a um aumento de LDL, e o LDL é um desfecho substituto mais forte, digamos assim, para a doença cardíaca do que o açúcar. E lá eu aprendi sobre LDL, eu aprendi sobre como o HDL, embora seja um colesterol bom e não tem muita relevância como desfecho para doença cardíaca, ao contrário do LDL que tem. E aprendi muita coisa de cardiologia, assim, naquele fórum, assim, e teve um vácuo, assim, porque esse ano de 2014 eu aprendi muito sobre isso, eu comecei a me apaixonar, assim, por LDL, coisas nesse sentido de cardiologia, naquela época eu queria fazer medicina, assim, então era uma outra história, assim, mas teve um grande vácuo em que depois de 2014 eu parei de ter esse rigor tanto por ficar procurando materiais de cardiologia e voltei mais só em 2016, 2018 para focar mais em PBE, mas meu primeiro contato foi nesse fórum, assim, foi muito interessante, porque assim como o Igor falou, era eu em um grupo com, sei lá, milhares de pessoas que todas entendiam muito mais do que eu. Naquela época eu era o único brasileiro, depois chegou um outro brasileiro que era o Marcelo, que é um meu amigo até hoje, falo muito com ele. E enfim, era uma minoria muito pequena, assim, não só no sentido de que eu não tinha noção nenhuma de PBE, mas como era brasileiro ali, era uma grande maioria norte-americanos, assim, e de que entender todo aquele debate era algo muito novo pra mim, assim. Eu, por exemplo, achava que o açúcar era o maior responsável por doença cardíaca, assim, e eu não tinha noção nenhuma de nada nesse sentido, assim. Então, fui aprendendo e, de novo, foi assim como o Igor falou, foi um foco bastante clínico, assim, porque esses médicos, eles não são pesquisadores, assim, sabe? O Austin até tem uns papers publicados, mas eles têm um foco muito mais em trazer essa questão de evidência justamente para o paciente e para que a comunicação dele seja efetiva para que cada vez mais as pessoas tenham noção, por exemplo, de que o LDL é um culpado muito maior pela doença cardíaca, do que o açúcar. E aí isso acaba desmistificando muitas tomadas de decisão clínica e acaba facilitando muito mais para o paciente. E foi assim que, por exemplo, eu fiquei mais preocupado com gordura saturada na minha dieta, coisa nesse sentido, que antes eu não tinha muita preocupação. Assim. E eu, diferente dos dois, né? Eu entrei em contato porque, bom, o Bernardo sabe muito bem, né? O Igor eu acho que não sabe tanto, assim, mas querendo ou não, meu pai sempre foi um precursor aqui de psicoterapias, principalmente do modelo cognitivo no Brasil. Então, quando eu entrei na psicologia, eu já tava meio assim, ok, terapia cognitiva or bust, assim. Tipo, não tinha muita diferença nisso. Mas eu fui entender por que era tão importante, por que esses pacientes, eles melhoravam. Então, a minha ideia sempre foi assim, tá, vamos entender o porquê disso. Porque tem que ter um mecanismo de ação ali por detrás que explica melhor isso. Por que outros modelos não funcionam? Porque, assim, e eu acho que é uma questão, tu tá na faculdade, tu escuta, vai ver vários modelos e todos têm uma teoria que parece fazer sentido. E, tipo, por que essa teoria, por que esse modelo, ele apresenta melhores evidências em X desfecho? Por quê? E daí esse foi a forma que eu entrei, né? Eu ficava sempre me perguntando assim, tipo, por quê? O que acontece? Qual é a diferença? Por que esses tem mais estudo nisso e esse menos? Daí vem aquelas questões, é dinheiro? Tá, mas se é dinheiro, tem outras questões que podem estar influenciando? Por que tá influenciando? E eu acho que vocês dois foram por um caminho, eu fui por outro, mas eu acho que tem uma questão em comum que é uma curiosidade em comum de querer entender por que aquilo funciona. E eu acho que é muito isso, um raciocínio que eu tenho percebido, ao menos, que tem crescido. Do pessoal não aceitar uma verdade dada como a verdade. Não, beleza, pode funcionar, mas por quê? Me mostra por que funciona. E dessa forma, eu não tive contato com PBE durante a minha graduação. Eu tive contato com vários modelos psicoterapêuticos e alguns modelos psicoterapêuticos mostravam evidências. Tipo, mostravam dentro da graduação, por exemplo, vou trabalhar com dor crônica. Daí estavam falando sobre aceitação e compromisso, que tem um protocolo e tem boas evidências para trabalhar com dor crônica. Mostravam assim, mas era algo assim. Foi mostrado. Existe aí. E eu entendo também, porque dentro da própria faculdade de psicologia, a gente vai ter assim, tu tem o quê? 2 aulas para falar sobre ACT, que é um modelo bem complexo, gigantesco. 2 aulas para falar sobre terapia de esquema,
terapia comportamental e dialética. Tu não tem tempo pra ficar olhando evidência e evidência. Exato. Mas como que foi pra vocês? Porque a gente não se formou, por exemplo, eu me formei antes de ti, Bernardo, e tu fez a nutrição, Igor. Como é que foi pra vocês? Vocês tiveram algum contato com prática baseada em evidências dado pela graduação? Como é que foi? Cara, eu fiz biomedicina na URGS antes de fazer psicologia e lá nada. Nada, assim. E... Mas chegou a formar? Não. Não me formei. E engraçado porque lá eu comecei a ter noção de pesquisa e eu gostei bastante de pesquisa. Eu comecei a amar pesquisa desde lá. Mas de PBE, assim, nada. E na psicologia muito menos, assim. Infelizmente, assim. Acho que a regra geral no Brasil, assim, de psicologia é ter quase nada de PBE. De novo, não acho que seja muito diferente em outras áreas, assim. Mas a psicologia talvez seja um pouco mais difícil ainda, justamente por outras influências que tem também de modelos terapêuticos que não se importam tanto, assim, com esse rigor metodológico. E aí, focar nisso também vai ser algo que não vai aparecer. Na minha graduação não teria sido diferente da experiência de vocês, de ter muito pouco ou zero, né? Se não fosse pela minha orientadora. A minha orientadora Flávia Moraes, ela... Incrível, ela estuda demais, de fato, de verdade, sabe? Tipo assim, ela entende da nutrição e ela entende os porquês. Eu acho que ela sempre foi essa pessoa curiosa que a gente também é. Tipo, por que alguma coisa é verdade? De onde é que surgiu isso? Isso fez, obviamente, ela ir atrás e, de fato, pesquisar, estudar e não fazer o mestrado, doutorado dela só por fazer, mas sim produzir trabalhos de alta qualidade e, obviamente, como profissional, também ir por esse caminho. Ela, talvez influenciada por também ser fã do Luiz Corrêa, ela trouxe meio que para nossa faculdade a nutrição baseada em evidências, né? Que daí, no caso, ela tem uma disciplina, ela ministrou essa disciplina, bom, ela faz essa disciplina, né? Facultativa de nutrição baseada em evidências para pessoal do 3º, 4º ano, assim, se eu não me engano. E aí eu tive a possibilidade de participar dessa disciplina dela, porque tipo, pegou lá pro final. Que legal. Eu dei a sorte. E assim, só que eu já tinha tido muito contato com ela, já tinha tido contato com pesquisa, já fiz tipo, uma meta-análise com ela antes de entrar na disciplina. Então a gente meio que já estava treinado. Só uma meta-análise. Só uma meta-análise na graduação, apenas Pessoal, uma. só uma meta-análise na graduação. Só isso. Quase nada. A gente fica feliz quando tem um paper na graduação, qualquer paper. Eu disse uma, mas enfim, acabou sendo mais. Né? Mas Ouvintes, gente, não levem a experiência do Igor como tradicional. Cada um compara a sua régua consigo mesmo. Exatamente. Tá? Mas, além disso, cara, incrível, né? Assim, né? E parênteses aqui, porque é realmente incrível. E isso justifica muito também do teu sucesso. E eu acho que é importante poder valorizar também isso, porque, de novo, a gente tem uma história, eu e o Bernardo, a gente trabalhou juntos no grupo de pesquisa, mas pouquíssima gente que até conhece que existe, por exemplo, os programas de pós-graduação. Eu acho que, pessoal, se vocês têm a oportunidade, se vocês estão na graduação, tentem conhecer. Vocês não precisam engajar e trabalhar, mas tentem conhecer e ver o que tem de disponível. A gente tinha colegas de outras, por exemplo, de outras universidades. Por exemplo, eu me lembro que tu ainda não estava no grupo, tinha o pessoal do Uniriter, tinha o pessoal da própria URGS que ia lá no grupo. Então, assim, vocês podem olhar para outras universidades também. É uma baita possibilidade para vocês poderem entrar em contato. Mas continua aí. Eu acho que pegando esse gancho, acho que só complementar, assim, façam realmente isso, porque muita gente vem me perguntar, assim, no direct. Tô pensando em fazer graduação numa universidade particular, porque é mais acessível para mim, é mais perto, enfim, não tem uma federal. Eu ia perder muito pensando em pesquisa. Assim, obviamente, eu sempre respondo que depende, mas assim, não, se é a melhor opção para você, de fato, estudar numa universidade particular, que você sabe que não tem um programa de pesquisa muito forte, ou não tem, de fato, não acabou a sua oportunidade aí, porque você pode trabalhar com outros grupos de pesquisa em outras universidades. Muitas vezes não vai ter um grupo de pesquisa numa universidade que vai realmente trabalhar com alguma coisa que você gosta muito, mas é alguma iniciação de ciência, e talvez não tenha uma universidade perto, mas você pode trabalhar à distância. Existem muitos grupos de pesquisa que trabalham com revisão sistemática, por exemplo, ou exigem trabalhos que não vão necessitar que você vá para um laboratório especificamente para presencial. Então, existe muita oportunidade. Se a gente for atrás, a gente encontra, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E, bom, enfim, o contato em si com o PBE em si foi mais
por sempre a minha professora ir trazendo essa ideia. Então, beleza, tinha a disciplina facultativa dela, mas em todas as aulas de nutrição, a gente tem aula de TN, que seria terapia nutricional, que é basicamente as disciplinas que a gente entende como que a nutrição consegue aliviar ou enfim, cuidar, eu não vou colocar tratar, mas muitas vezes pode tratar, já que a gente tem deficiências nutricionais muitas vezes, no contexto de doenças em geral. Claro. Né? Então a gente tem ali, tipo, milhares de condições específicas que a gente vai aprendendo em algumas disciplinas diferentes. E ela ministrava essas duas disciplinas, ministrava também avaliação nutricional, e assim, sempre com o olhar de qual a evidência por trás disso? Trazendo exemplos com artigos, mostrando os artigos de fato na íntegra nas aulas, não obviamente completos, mas assim, mostrando de fato a metodologia, o resultado. Trabalhos, vamos interpretar essa tabela, vamos interpretar esse gráfico. Aí, na apresentação de algum artigo, e isso na disciplina em si de terapia nutricional, não era disciplina específica de nutrição baseada em evidências. Olha só, você tem esse artigo para apresentar. Um artigo que validou um instrumento para triagem nutricional, por exemplo. Interprete esses resultados, mostre ali como é que você interpretou e tal. Cara, bater muito nessa tecla. Na época, a maioria das pessoas não gostava, achava que era um terror. Não, eu imagino, porque vai contra uma ideia, uma pré-concepção de uma ideia de o que seria essa disciplina, por exemplo. Mas daí eu fico pensando também que é essa falta de informação que a gente tem antes de como isso está realmente relacionado Exato. com a prática. E é também um processo dela perceber que essa é uma deficiência que existe, né, nas pessoas, e aí poder justamente pedir uma coisa que vai parecer um desafio grande, imagina, eu me colocando no lugar dos alunos, mas que vai ter um ganho de repertório gigantesco. Então ela mandou muito bem. É um benefício enorme, só que muitas vezes alguns alunos não conseguem enxergar na hora, e eu acho, tipo, compreensível. Depois, muita gente consegue enxergar que realmente, olha só, aquilo ali, se ela não tivesse tentado, e me colocado naquela situação, eu não ia ter nem o básico da noção de que isso aqui seria importante. Então, cara, é incrível a diferença que faz uma iniciativa que é pequena, de tentar melhorar um pouco a disciplina, né? Você introduzindo alguns aspectos ali, mas é claro que você precisa saber o que está fazendo. E, obviamente, ela tinha um domínio muito grande, é por isso que ela conseguia mentorar as pessoas nesse sentido. Mas, assim, tirando a minha professora orientadora, as outras disciplinas passavam longe de qualquer tipo de leitura, de análise de evidência, citar alguma evidência. Gente, era coisa do tipo, tirar um print de alguma diretriz, algum guideline, colocar lá, passar rápido, e é isso. Tinha coisa que era factualmente incorreto nos slides, e em prova eu tinha que preencher coisas erradas, que tipo, eu sabia que no fundo, se eu fosse questionar, ou estava equivocada aquela informação, ou não era bem assim, sabe? E aí daria muita dor de cabeça de você pegar, parar para discutir e tal, e eu simplesmente largava de mão, mas eu tive que fazer negligenciar essas discussões porque eu sabia que não ia valer a pena. Mas infelizmente é a realidade, e é uma universidade federal que tem nota boa no MEC, não sei o que exatamente isso significa, mas tipo assim, é uma nota alta e o pessoal diz que é uma universidade boa, e de fato é, só que tá longe de formar o aluno para ter uma das principais habilidades que ele precisa ter na vida dele como profissional, que é saber identificar se determinada informação é factualmente verdadeira ou não, né? É correta, adequada, ela é aplicável ou não, informação científica, né? Que o nosso conselho diz pra gente seguir. Na verdade, a gente não consegue, porque não tem esse instrumento dominado.